A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado na Bradesco Esportes FM, começando mais uma edição de O Negócio é Esporte, já passando da metade de janeiro, nesse ano de 2014, e eu começo o programa aqui tendo, como sempre, ao meu lado, também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Alexandre. Oi, Sérgio. Boa noite aos ouvintes. O Negócio é Esporte de hoje entra de sola aí numa modalidade muito praticada pelos brasileiros, mas cujo investimento ainda está aquém da popularidade, que é o futsal, né? É o esporte do fim de semana. Você joga futsal no fim de semana, Sérgio? Não jogo não, mas quem não bate uma bolinha, né? Muita gente bate essa bolinha de fim de semana, né? O Brasil, né, assim como no futebol, é o maior campeão na categoria do futsal, com 7 títulos, e também tem o maior artilheiro da história dos mundiais, né? O Manuel Tobias, com 43 gols em 31 jogos. E no cenário nacional, o clube com mais títulos é o Carlos Barbosa, o que levou a cidade gaúcha a ser reconhecida como a capital do futsal. Pois é, Sérgio, esse esporte ainda pouco explorado no mundo dos negócios é um reconhecido celeiro de talentos do futebol de campo. Craques como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, entre tantos outros, saíram do futsal. Um mérito que acaba atrapalhando o avanço da modalidade. Quem explica esse e outros desafios do futsal, como a queda de braço eterna entre a FIFA e o COI, é o nosso convidado de hoje, o presidente da Superliga Futsal Rio e gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco da Gama, Marco Bruno. Mas antes da gente bater esse papo sobre o futsal, vamos a um rápido giro sobre as novidades dos negócios esportivos. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Faltam menos de 6 meses para a Copa do Mundo e a corrida para deixar a marca no Mundial já começou. De olho nisso, a Embratur encomendou à agência Clique Isobar o site chamado The World Meets in Brazil, em português, Encontro Mundial no Brasil. O objetivo do site é auxiliar os torcedores a encontrar informações sobre os locais onde a sua seleção vai disputar os jogos, pontos turísticos, dicas de hospedagem e atrações da cidade. Atentos às redes sociais, o Real Madrid e a patrocinadora Master, a Fly Emirates, ativaram os perfis no Google+. Os torcedores terão até o dia 7 de março para enviar conteúdos relevantes sobre o clube utilizando as hashtags Fans4Real e Fly2Madrid. Você pode ver o vídeo oficial da campanha Fans4Real no nosso site www.onegocioesporte.com.br. Nós já falamos diversas vezes aqui no programa sobre como os clubes de futebol podem diversificar suas receitas. Um exemplo de criatividade foi dado pelo Grêmio, que apresentou recentemente uma iniciativa nova no mercado brasileiro. O time gaúcho negociou o naming rights do seu período inicial de treinos em Bento Gonçalves e que vai se chamar Pré-temporada Grêmio Topper 2014. A ação não terá custo algum durante os 10 dias de treinamento na cidade gaúcha. A Sony convidou os surfistas Pedro Scooby e Thiago Camarão para promover a Action Cam. Os atletas gravarão 6 vídeos que vão ficar disponíveis no canal da marca no YouTube. A maioria das cenas dos filmes foi gravada com o próprio produto. A produção faz parte da campanha Action Cam, parceira para todas, que contará com inserção também nas mídias tradicionais. Formado em Educação Física pela UERJ, Marco Bruno é o presidente da Superliga Futsal Rio e gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco da Gama. Com MBA em Administração Esportiva pela Fundação Getúlio Vargas, Marco já jogou e treinou clubes de futsal como Flamengo, Vasco, Fluminense, inclusive a seleção carioca de futsal. Marco, boa noite, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio é Esporte. Boa noite.
Boa noite aos ouvintes do Negócio ao Esporte, meu amigo Sérgio, Caralta e todos os amigos, né, da Rádio Bradesco. Estamos aí com o maior prazer para bater esse papo aí com vocês. Marco, e a gente sabe que o futsal, né, ele é um esporte muito jogado. Ele pode até não ter adquirido ainda, não ter conquistado ainda em termos de retorno financeiro, que é obviamente o que o futebol de campo conquistou, mas em termos de prática, ele é um esporte muito praticado. Então, falar sobre o futsal, como era chamado futebol de salão, né, é a gente entrar um pouquinho na rotina, né, do brasileiro, né. Começo então te perguntando o seguinte, como é que é gerir, né, uma liga independente? Eu queria que você explicasse para o ouvinte, né, como é que funciona uma liga independente, né? Quais são as diferenças em relação aos órgãos, às federações, os órgãos formais que tradicionalmente administram um esporte? A minha liga, a liga na qual a gente preside no momento, é a Superliga Futsal Rio. Tudo tem a ver com dinheiro, entendeu, Caralto, Sérgio? Porque as federações, no caso a Federação do Estado do Rio de Janeiro, ela cobra taxas caríssimas, muito altas mesmo para os clubes. São taxas de inscrição, taxas de mensalidade, taxas de arbitragem, né? E os clubes têm que se deslocar, enfim, tem um custo muito grande. Então as ligas paralelas, elas surgiram justamente para oportunizar, pelo menos esse é o nosso interesse, enquanto salonista, enquanto pessoas profissional que quer difundir cada vez mais a nossa modalidade, a gente dá oportunidade a todos os clubes, né? Então a gente conta na nossa liga com várias equipes, vários clubes que não teriam a menor condição de participar financeiramente dos campeonatos da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro. Quantos clubes, Marcos? Olha, isso varia muito. Em média, a gente tem diversas competições. Nós estamos agora mesmo, no momento, fazendo uma Copa, chamada até Copa Japuíba. A gente tem o Japuíba foi um roteiro, né, tradicional do futsal. Hoje ele está com mais de 80 anos e a gente sempre procura colocar o nome da competição, o nome de um salonista, de um ex-jogador de futsal, de um ex-treinador. Particularmente essa aí, especificamente, é uma Copa de primeiro ano de jogadores que jogam tem o primeiro ano da idade, né, e só vão jogar mesmo, ter o seu ano ideal para poderem praticar, para ser titular em suas equipes no ano seguinte. Então ela começa no final do ano e termina no iniciozinho ali pelo Carnaval. Então nós estamos fazendo essa Copa. Posteriormente ao Carnaval nós temos os campeonatos do primeiro semestre, e no segundo semestre nós temos o campeonato estadual. O campeonato do primeiro semestre e do segundo, em média, nós temos cerca de 15 a 20 equipes por categoria. São diversas categorias, né? Diversos campeonatos. É o campeonato sub-9, sub-11, sub-15, sub-17, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e adulto, né? E são competições que a Superliga, até atingindo também e propiciando a participação das equipes do interior do estado, que não tem condições também de virem participar aqui do Campeonato da Federação, por causa dos custos, nós temos chaves no interior. Temos chaves na região sul-fluminense, que pega ali as equipes de Volta Redonda, Barra Mansa, Valença. Pois é, Marco, deixa eu pegar uma carona aqui no que você acabou de falar em relação aos campeonatos sub-15, sub-9, essas categorias de base, digamos assim. A gente sabe que, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação com a FIFA, né, isso tem que ser subsidiado, né? E a Copa do Mundo, as grandes competições, a Copa do Mundo em primeiro lugar, entre outros objetivos, né, ela existe também para subsidiar, para bancar esses campeonatos que são usados para disseminar o esporte. Quer dizer, faz parte de uma estratégia de marketing. Eu te pergunto, qual é a sua estratégia para você tornar essa liga viável e o futsal cada vez mais abrangente, mas também rentável? Porque se não der dinheiro, como você mesmo observou, né, fica difícil de fazer com que o esporte avance e conquiste um retorno, né, compatível com a popularidade dele, né? Na verdade, as ligas, elas funcionam no momento, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, como manutenção, né, como de incremento e manutenção da modalidade, né? Na verdade, a gente luta aí para que
muito mais do que uma propagação, seja uma manutenção de uma modalidade que concorre hoje só no segmento aí de jogo com bola no pé. Nós temos aí o futebol de campo, temos o futsal que está crescendo bastante, temos o beach soccer, o showball, enfim. Então o futsal ele tem essa concorrência. Então, a partir do momento em que a gente, através dessas ligas, a gente consegue realizar competições que abrangem todas essas equipes de todos os locais do estado, a gente já está dando uma grande contribuição. O papel de tornar o futsal um negócio rentável, né? Um negócio realmente do esporte, para que realmente possa crescer em todos os sentidos, cabe à federação oficial, que no caso no Rio de Janeiro, a Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro, que é subordinada, filiada à Confederação Brasileira de Futsal, que por sua vez é filiada à CBF, entendeu? Então, as ligas surgiram justamente em função da política deficiente momentânea da federação, que, por coincidência, estamos aí prestes a ter uma eleição, e a gente também, enquanto salonista, batalha, luta para tentar modificar esse quadro. Vamos continuar a falar um pouquinho desse olhar aí mais do marketing, né? A gente está conversando no Negócio Esporte dessa semana com o presidente da Superliga Futsal Rio, o Marco Bruno, que também é gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco da Gama. O Marco, ainda com esse olhar do marketing, a gente sabe que o futebol, né, é a grande paixão dos brasileiros. Mais recentemente o Brasil passou a ficar mais atento para o futsal por conta da habilidade do Falcão, né, jogador da seleção brasileira. Mas como você está falando aí em relação à administração, né, mas também do ponto de vista de ações de marketing, né, como é que a gente pode fazer para garantir o espaço do futsal no coração dos brasileiros? Né? Que ações de marketing podem ser feitas para aumentar o público e o interesse do público pelo esporte? Então, olha só, o futsal, como qualquer modalidade, né, tem que contar com patrocinadores. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é os dirigentes correrem atrás desses colaboradores, patrocinadores, parceiros, que possam, a partir de projetos que, em contrapartida, lhes dê alguma visibilidade, né? E hoje em dia nós podemos aí nos alicerçar também nesses projetos aí de incentivo, né? Federal, estadual, contar com esses patrocinadores que possam, no primeiro momento, trazer de volta os clubes, né? É fundamental que todos os clubes, uma grande quantidade de clubes possam participar, para que a partir daí a quantidade, aí respondendo a pergunta de vocês aí, a quantidade de adeptos e de torcedores e de público que gira em torno disso aumente consideravelmente, possa ter esse retorno, para que possa dar contrapartida para os patrocinadores. Sem patrocinador, você não consegue fazer nada. E o que acontece no Rio de Janeiro hoje, no momento, é uma inércia, né, por parte dos dirigentes que não fazem isso. A Superliga, ela faz isso o tempo todo. O tempo todo gira em torno de parcerias com pequenos e médios patrocinadores no interior do estado, colaboradores na capital, né, porque que possam facilitar, propiciar que os clubes venham participar sem custo, é muito custo. Você hoje, se você quiser jogar um jogo da categoria adulto, no campeonato estadual da federação em Cabo Frio, só de arbitragem você vai pagar mais de R$1.000, só de arbitragem, fora o transporte, fora a mensalidade que já paga mensalmente, claro, obviamente, e por aí vai. Então, o principal é você atrair, né, os patrocinadores mediante ações que envolvam divulgação na mídia, que envolvam... a Superliga fez um campeonato de adulto aí, o último, envolvendo clubes de todo o estado. Nós tivemos equipes até fora do estado do Rio de Janeiro, ali na divisa, ali com Minas, naquela região ali de Fora, que achavam mais interessante jogar os nossos campeonatos
do que o próprio Campeonato Mineiro. Por conta da visibilidade, né? Só para a gente não perder, só para uma referência, qual é a média de público, Marco? Então, é diferente. A gente, normalmente, um jogo de futsal, vamos supor que você faça, porque é feito da seguinte forma. As categorias de base 9, 11, 13, elas jogam acopladas, né? O modelo sempre foi esse. Então, domingo de manhã, sábado, tem um jogo primeiro do Sub-9, depois vem um jogo do Sub-11 e um jogo do Sub-13. São módulos, né? Tem o módulo 2, que é o Sub-15 e 17. Então, em média, se você for contar aí esse módulo 1 das 3 categorias, você pode ter um dia no ginásio 300 pessoas, 200 pessoas, 400 pessoas. A gente costuma, que são basicamente pais, né? Pais, torcedores, parentes, salonistas, aficionados. Não existe aquele grande público a partir do momento que realmente não está sendo muito divulgado. A Superliga adota uma estratégia um pouquinho além disso aí, que a gente costuma concentrar vários jogos num ginásio só. Procura fazer daquele dia um evento. Então você faz 7, 8 jogos num ginásio só, começa às 9 horas da manhã, vai até 16, 17 horas, e o público aumenta, todo mundo vê todo mundo, e a gente tenta atrair mais público de forma a dar mais visibilidade ao eventual patrocinador ou parceiro que queira nos ajudar. A questão-chave é a visibilidade. A gente sabe que para captar patrocínio e visibilidade, né, é decorrente de alguns fatores, como, por exemplo, né, você ter ali talentos, né? Se o futsal, o Sérgio até observou há pouco, né? Se o futsal deu um magnado, ou antes o futebol de salão e tal, se ele atingia alguns picos, era invariavelmente por conta, né, de jogadores considerados virtuosos, que faziam o esporte se aproximar de um show. E a gente sabe que a TV, ela quer isso, ela quer show. E eu te pergunto, vocês têm, eu sei que o objetivo de vocês é também dar oportunidade a clubes menores, né, participarem de uma competição, mas para captar patrocínio, sem o qual fica difícil gerir, né, esse negócio, é importante que haja também show, talentos e tal. Vocês têm um plano nesse sentido, até para atrair a televisão? Olha só, aí nós temos que separar um pouquinho aí os segmentos, né? Os viés são viés diferentes. O futsal, por exemplo, não só no Rio, como no Brasil de um modo geral, ele tem 2 finalidades, ele passou a ter 2 finalidades, né? Nas categorias de base, até os grandes clubes de camisa aí do Rio, São Paulo, Minas Gerais, eles têm o futsal subordinados aos seus departamentos de futebol profissional, porque eles têm a finalidade de formar jogadores para o futebol de campo, tá? Então, o que está acontecendo hoje? Todo menino que entra, todo clube que monta, que faz futsal, visando formar jogadores para o futebol profissional, tá? Isso é um ponto. Da região sudeste para o sul do Brasil, além disso, o futsal ele é tratado de uma forma mais empresarial, né, propriamente dito, visando os campeonatos da categoria principal, que são basicamente os jogos que você vê aí na televisão da Liga Futsal, né, que são jogos da categoria adulto. Essa categoria é que se tenta, se visa, né, aproximação desses espetáculos, desses shows com atletas de nível melhor, e que conta também aí com a concorrência de outros centros. Hoje o futsal brasileiro ele exporta jogador para o mundo todo, né? Para a Liga Espanhola, para a Liga Italiana, para a Liga Portuguesa, já no Japão. Eu mesmo já fui treinador na Liga Nacional do Japão, então é uma coisa complicada. A gente está conversando aqui no Negócio é Esporte dessa semana com o presidente da Superliga Futsal Rio, o Marco Bruno, que também é gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco da Gama. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta pela Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM.
Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode acessar a nossa página na internet. Aliás, a gente tem agora uma nova página. Você pode acessar www.onegocioesporte.com.br e na nossa página você tem não só essa entrevista que você pode ouvir novamente, mas também as entrevistas anteriores, as notícias, as curiosidades, conteúdos da caixinha de surpresas. Enfim, é o nosso espaço de interatividade. Você pode acessar e curtir um pouquinho mais do nosso programa. Pode também nos seguir pelo Twitter, no endereço @onegocioesporte e ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. Você pode curtir e compartilhar para os amigos também, tá certo? O nosso convidado dessa semana é o presidente da Superliga Futsal Rio e gerente do departamento de futebol de quadra e salão do Vasco da Gama, Marco Bruno. A gente já vai retomar o bate-papo com o Marco, mas antes vamos às notícias do nosso Circuito dos Negócios, as novidades do mercado do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Depois de Brasília, a exposição Brasil, um país, um mundo, chega a outra cidade sede da Copa, Curitiba. A mostra reúne um acervo diversificado de peças da história do nosso futebol. Fotos, objetos e instalações interativas vão ficar até o dia 3 de fevereiro no Memorial Curitiba, no bairro de São Francisco. Ainda falando da tabelinha Cultura e Esporte, já está em cartaz a exposição Futebol Arte, no Teatro Quirim, no Shopping Iguatemi de Campinas. A iniciativa reúne fotos de 42 profissionais premiados, publicadas por agências internacionais como a Reuters, além de uma seleção inédita de imagens da Copa das Confederações. A mostra fica aberta ao público até o dia 4 de fevereiro. A Trevisan Escola de Negócios abriu as inscrições para o curso Gestão Aplicada ao Esporte em São Paulo. As aulas, que começam no dia 22 de fevereiro, conjugam administração, marketing e direito no ambiente esportivo. O curso terá a participação de Tiago Scuro, gerente executivo do Audax de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em ano de Copa do Mundo, a corrida literária sobre o assunto se amplia. Nesta sexta-feira, dia 24, vai ser lançado o livro Milton Neves Conta Nossos Mundiais. De autoria dos jornalistas Mário Marinho e Silvio Natati, a obra conta como foi cada conquista do Brasil na competição, sob o olhar do jornalista e apresentador da Bandeirantes. O lançamento acontece às 7 da noite na livraria Finac Paulista, no Espaço Fórum, em São Paulo. Bom, o Negócio Esporte hoje a gente está conversando com o presidente da Superliga Futsal Rio e gerente do departamento de futebol de quadra e salão do Vasco, o Marco Bruno. Marco, você tinha falado no bloco anterior que o futsal ele se presta, inclusive nos clubes grandes e tal, a formar jogadores para o futebol profissional, né? Boa parte deles, né, acaba tentando futebol profissional. Isso não dá você que é um salonista, né, tradicional, isso não dá uma espécie de dor de cotovelo? Eu te pergunto, como fazer essa modalidade, uma modalidade mais forte, sem reter talentos? São as grandes contradições que a gente tem na vida, né? Na verdade, eu sou um professor de educação física, fui jogador de futebol profissional também de campo, joguei futsal também, né? E a gente convive com isso aí a vida toda, né? Então, na verdade, o futsal, ele se tornou esse grande celeiro de jogador para o campo de uma forma inevitável e natural, né? Antigamente, o garotinho entrava ali para um clube para jogar futsal com 6, 7 anos. Não existe outra modalidade ideal para uma criança de 5, 6, 7 anos começar a jogar bola de uma forma orientada que não seja futsal. Ainda não existe, se tenta aí cada vez mais antecipar esse processo de iniciação no futebol de campo. Até agora surgiu o fut7 também, mas é muito mais fácil uma criancinha de 5, 6, 7 anos começar numa quadra menor com uma bola que não quica muito e com poucos jogadores
ao seu entorno, né? O futsal são 4 jogadores na linha e um goleiro. Não existe nada melhor do que o futsal, né? Uma linha mansinha ali para ele poder dominar, para ele poder aprender mesmo, entendeu? Então, ao longo do tempo, isso aí foi feito de uma forma quase imperceptível. Eu me lembro que no Vasco, por exemplo, o Felipe, o Pedrinho, começaram lá no futsal com 5, 6 anos, e naquela época eu não tenho essa convicção que eles já entraram ali pensando em se tornarem grandes craques de futebol. Hoje é o contrário. Hoje o pai, quando leva o seu filho para um grande clube, ou para um clube menor mesmo, para iniciar no futsal, ele já leva com a finalidade que o mais breve possível essa criança venha se tornar um jogador famoso, um jogador bem remunerado do futebol profissional. E a gente, como profissional, tenta tornar isso a coisa mais viável possível, da forma mais profissional possível, enquanto profissionais do futsal, nesse processo aí de formação. E no caso das categorias subsequentes, porque a partir dali dos 14, 15 anos, começa a se tornar evidente, as coisas começam a ficarem bem definidas, dos atletas que não serão mais jogadores profissionais, pelo menos à vista dos profissionais ali que estão trabalhando, dos treinadores, coordenadores, supervisores, que na verdade até cabe a eles essa definição, né? Começa a se trabalhar o jogador para jogar o futsal enquanto futsal mesmo. É uma coisa complicada, realmente você fez uma pergunta bastante pertinente, mas a gente, enquanto profissional, cabe a nós tentar destrinchar esse enigma aí, né? Você enxerga aí, pelo menos num médio prazo, uma possibilidade de reter mais talentos no futsal a partir de uma remuneração melhor, enfim, ou você acha que a gente ainda está muito distante disso, que o futebol de campo ainda vai continuar reinando absoluto por muito mais tempo? Qual é o teu prognóstico aí? Realmente é um assunto muito complexo. Por exemplo, eu fiz um artigo aí, tem um artigo aí publicado aí em vários sites, aí algumas publicações de futsal que fala exatamente sobre isso, sobre essa questão da passagem do futsal para o futebol de campo. Eu até cito o exemplo do Falcão, né? O Falcão, que é o monstro da esquadra, e o Falcão, em determinado momento da carreira dele, ele estava já no auge, mas era um jogador novo, ele teve uma experiência no São Paulo, né, futebol clube, e que era logo a experiência em um time de ponta, num clube de ponta, né, do futebol mundial, e foi muito bem, e ele se sentiu postergado, ele se sentiu relegado a um plano inferior e resolveu voltar para o futebol, para o futsal, né? Então, quer dizer, é uma reação. Se fosse outro, talvez tentasse ali continuar, tentasse se impor. Então, são experiências bastante diversificadas. A mídia do futebol profissional, a cultura do futebol profissional do Brasil, ela é muito intensa, né? Ela é forte demais. A criancinha, na liga da televisão, ela vê ali a propaganda, os programas de televisão, de rádio, a mídia de um modo geral, ela ressalta muito os jogadores bem-sucedidos no futebol, né? Então não tem como uma criança fugir desse modelo. Ela quer ser o Romário, o Ronaldinho, o Kaká. Isso é inevitável. Fica muito difícil fugir disso, né? Essa comparação, Marco, com o futebol é inevitável, né? E a gente sabe que no futebol, né, no futebol profissional, uma das grandes fontes de receita é o patrocínio em camisas, né? A camisa, na verdade, é o símbolo da equipe, do clube, e aquele espaço mais procurado, né? O mais disputado, muitas vezes, né? Quais as dificuldades que vocês, no futsal, por exemplo, enfrentam nessa conquista de patrocinadores para as camisas? A dificuldade é imensa na medida em que, no momento, estamos falando aqui em termos de Rio, né, Rio de Janeiro. No momento, nós não temos tido um retorno de mídia muito grande. Como é que o patrocinador ele vai querer investir alguma coisa se ele não vai ter um retorno, né, de visibilidade, à altura, ou pelo menos proporcional, relativo, né, àquilo que ele está investindo? Então, a dificuldade é imensa. Cabe aos dirigentes do esporte, da modalidade, criarem recursos, criarem situações, projetos para que
tragam de volta os patrocinadores, porque senão a gente é obrigado a fazer do jeito que a gente faz. Hoje em dia, os colaboradores, os poucos colaboradores, são aqueles que têm algum envolvimento de alguma forma, ou seja, com o filho jogando, ou seja, com algum envolvimento emocional, para que a partir daí eles possam ajudar de alguma forma, que funciona muito mais como uma ajuda mesmo. É quase que um patrocínio, né? Exatamente. Né? O patrocínio hoje é o que se tem de mais acentuado nessa relação de clubes e competições de futsal no estado do Rio de Janeiro, né? Sobretudo nos clubes de menor condição, eles ainda conseguem sobreviver, conseguem manter suas equipes através do citado patrocinador aí que você falou, né? A gente está comparando com futebol, mas deixa eu também fazer uma comparação com o vôlei, né? O vôlei, que durante um bom tempo aí era o terceiro, quarto esporte, a partir da década de 80, com uma série de iniciativas, né, voltadas ao marketing, à disseminação do esporte e tal, o vôlei tomou o segundo lugar do basquete, colocando em primeiro lugar o futebol de uma forma geral, né? Suas diversas modalidades. E conseguiu se alavancar, conseguiu dar um salto muito grande, até por conta disso, né, ganhou a mídia e, consequentemente, ganhou uma série de patrocinadores, se tornou viável, tá certo? Vocês têm alguma perspectiva, alguma ideia, né, de seguir, pelo menos, parte desse exemplo do vôlei, né, para reter talentos, para conseguir tornar esse esporte, essa modalidade mais midiática e, consequentemente, conseguir patrocínio, conseguir uma receita para torná-lo viável? Olha só, na verdade, o voleibol trabalhou, né, em cima de uma política de negócios em torno de suas categorias principais, né? O vôlei, ele trabalhou muito em cima de uma evidenciamento, de uma divulgação da seleção brasileira no primeiro momento, né? O primeiro boom do voleibol foi aquele da década de 80, né? Aquela geração de prata, né? Do Bernard, Renan, aquela turma toda. E logo depois, né? Com aquela força que o Luciano do Vale deu ao vôlei feminino, ele deu aquela alavancada e veio embora, né? E o vôlei começou a crescer e passou a ter essa repercussão, mas note que isso tudo não fez do vôlei um esporte com muitos praticantes nas categorias de base, entendeu? Se você for ver aqui no Rio de Janeiro mesmo, que talvez seja a segunda federação de vôlei nas categorias de base, mas se você for ver um campeonato aí de categoria de base, tem 4, 5, 6 equipes aí, se muito. Pois é, o futsal tem mais. Então são fenômenos. Muito mais. Que é difícil você explicar. Eu acho que os dirigentes do futsal, eles poderiam sentar, tomar como exemplo os do vôlei, no que se refere ao enfoque do esporte como um grande negócio, que foi o que foi feito no voleibol. Você vê jogo de voleibol aí na televisão, tem 80% do ginásio é um público que está lá, que de repente até receber está lá, todo mundo com a camisa do patrocinador. Pois é, mas o que falta para esse enfoque ser abraçado pelo futsal, na tua opinião? Então, falta você trabalhar, falta visão dos dirigentes da federação, das grandes entidades. Agora, o futsal, ele tem esse grande obstáculo, que é você dissociar o caráter formador do caráter de esporte enquanto um esporte próprio mesmo, entendeu? Porque de competição mesmo, né? Exatamente, porque olha só você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, eles têm o seu departamento de futsal diretamente ligado ao departamento de futebol, entendeu? Todos esses clubes, eles só investem no futsal, eles dão importância ao futsal, investem no mínimo no que se refere a tempo, a disponibilidade lá, as dependências físicas dos clubes, porque entendem que o futsal é formador de jogador para o campo, entendeu? Para o futebol de campo, o futebol profissional. Então, como você provar, a partir das categorias ali sub-15 e 17, já fica difícil você convencer o clube de que vale a pena continuar com o futsal. Então, isso é o X da questão ali, é o principal problema,
que no sul do Brasil essa coisa é um pouco melhor, é bem melhor diferenciada e trabalhada, talvez por questões climáticas, por culturais, questões, né, também. Tá. Interior, culturais no interior do sul, de São Paulo para baixo, né, Paraná, Santa Catarina, são cidades menores de interior, são cidades economicamente muito fortes e que não têm as opções, as alternativas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, para você fazer um campeonato de futsal à noite. Então lá você monta um campeonato, o ginásio fica cheio, a prefeitura, as prefeituras do interior no sul, elas investem, elas têm um orçamento, um percentual no orçamento destinado ao esporte, e a maioria monta no futsal. Então nós temos aí muitas cidades no interior do sul do Brasil que são fortíssimas. Agora em Tele mesmo, que é de Orlândia, é uma cidade ali de 80, 90 mil habitantes que, investe milhões no futsal, né? Pois é, Marco, a gente vai conversar no próximo bloco justamente um pouquinho sobre esse ambiente de negócio, esse ambiente do futsal, essas diferenças no Brasil e até no exterior, tá certo? A gente está conversando no Negócio ao Esporte hoje com o presidente da Superliga Futsal Rio, gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco, Marco Bruno. A gente faz agora nosso segundo intervalo. É rapidinho, voltamos já já. Um pit stop. O Negócio ao Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. Estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM. Você está ouvindo O Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode acessar a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br, com 2 S. Você pode também nos seguir pelo Twitter. O endereço é o @onegocioesporte, @onegocioesporte, e também curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado dessa semana, no nosso bate-papo aqui, é o presidente da Superliga Futsal Rio e gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco da Gama, Marco Bruno. Marco, retomando o nosso bate-papo, queria falar um pouquinho sobre o mercado de jogadores aí, o mercado profissional, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a exportação de jogadores. A gente até aqui no Negócio Esporte tem um caso aqui, que a gente pode usar como exemplo, que é do nosso editor aqui de web, o Renan Bernardes, que teve a oportunidade de participar, né, como jogador, né? Ele hoje é um jornalista e já como jogador teve a oportunidade de participar, através do futsal, de ligas no exterior. Como é que está esse mercado? Você já falou rapidamente, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse mercado, a gente chama aí de exportação de talentos, né? O futsal, ele, como eu falei anteriormente, ele hoje existe em todos os cantos do mundo, né? Em todos os continentes. Existem ligas muito fortes, né? E que, se por um lado ajudou a propagar, né, o futsal, por outro lado também diversificou bastante. Então você não tem mais aquela situação. Antigamente, até uns 10 anos atrás, o Brasil perdia jogadores sistematicamente para o mercado espanhol, né? A Liga Espanhola era a mais forte do mundo. Por conta aí das rotineiras crises econômicas na Europa, isso se diversificou. Então nós temos ligas agora na Europa mesmo, em vários locais, né? Temos na Espanha, na Itália, na França, em Portugal, em tudo quanto é lugar tem liga. Temos, e como também temos no Oriente, temos a liga japonesa, a liga iraniana, né? No Oriente Médio também, muito jogador brasileiro está indo para o Oriente Médio, Catar, Kuwait. Existem campeonatos frequentes, não só de jogadores, como de treinador. Então nós temos realmente brasileiros aí espalhados por todos os cantos do mundo no futsal, se não mais com aquela força financeira, com aquele investimento financeiro que existia até um tempo atrás, ficava muito concentrado ali no futsal espanhol, mas pelo menos temos vários mercados aí pagando razoavelmente bem aos profissionais brasileiros do futsal. Falando aqui de mercado, falando do Rio de Janeiro, né? A gente, no bloco anterior, até você ressaltou mais uma vez que de São Paulo para baixo, né, é uma outra realidade, né? Há um incentivo muito maior, inclusive, né, o que é
é questionável até de iniciativa pública, né? Apoiando o esporte de alto rendimento, não o esporte de base, mas o esporte de alta competição. Por exemplo, eu estive agora, por coincidência, em Carlos Barbosa e a cidade respira futsal. Você acha que o Rio de Janeiro pode, né, recuperar esse terreno apostando, por exemplo, na rivalidade entre os clubes grandes, num torneio, você que administra uma liga, né, torneio, né, entre esses principais clubes e tal, para disseminar o futsal, ou isso é inviável? A gente luta, a gente briga, a gente batalha para isso, entendeu? Para que realmente a gente consiga voltar a esse patamar. Não muito distante, no ano de 2000, o Maracanãzinho recebeu o maior público presente da sua história em um evento de um esporte chamado esporte amador, né, numa final de Liga Nacional de Futsal, que foi o Vasco e o Atlético, decidindo a Liga Nacional de 2000, em agosto de 2000, né? E o Maracanãzinho abarrotado presenciou lá um dia histórico de uma final de futsal, Vasco Atlético Mineiro, entendeu? Então, não é uma coisa impossível, né? Existem diversas teorias aí que depõem contra, né, essa retomada de que o Rio de Janeiro é uma cidade turística, né, uma cidade praiana, que o pessoal vem aqui só para se divertir, o próprio povo, o carioca não é muito empreendedor, né? Nós temos muitas alternativas, tem sempre um grande evento na cidade, é um Rock in Rio, é a visita do Papa, enfim, tudo isso são argumentos que se contrapõem a essa nossa luta de se tentar contrariar tudo isso, né? Você citou o exemplo aí de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa é uma cidade de 20, 30 mil, que tem uma grande empresa, né, que é a Tramontina lá, e o futsal vive às custas em função dessa grande empresa. O presidente da CBF é o dono da Tramontina. Então, só que nós aqui estamos no Rio de Janeiro, na capital olímpica, né, onde será realizado os próximos Jogos Olímpicos, então a gente não pode se conformar com isso. A nossa luta tem sido essa, né? A nossa bandeira é essa. Agora, os grandes clubes, respondendo a sua pergunta aí, a gente já tem essa dificuldade dentro do próprio clube, na medida em que o próprio grande clube, ele não vê o futsal como um esporte próprio, né? Ele vê o futsal, o Flamengo quer o futsal, para quê? Para formar jogador. O Fluminense quer o futsal, que é para formar o jogador. O Marcelo, que está no Real Madrid, jogou futsal. Ele entrou no Fluminense pelo futsal. É como uma porta de entrada para o futebol profissional, né? Agora, deixa eu aproveitar esse gancho, já que você falou aí do Rio de Janeiro, da cidade, e agora uma cidade olímpica, né? A gente está aí às vésperas da Copa do Mundo, mas também daqui a 2 anos da realização dos Jogos Olímpicos, né? Qual o impacto do futsal olímpico, né, nos negócios? O futsal, até talvez resignado, né? Ele começou a andar independente do futsal. A última grande tentativa, onde o momento esteve mais próximo do futsal se tornar olímpico, foi no Pan-Americano do Rio, que nós tivemos o futsal. Foi um sucesso, o Brasil foi campeão, foi o ginásio lotado, uma repercussão tremenda, mas logo depois o Comitê Olímpico anunciou que não teríamos um Mundial o futsal na última Olimpíada. Aí, isso aí tudo tem uma explicação, né? A FIFA, ela tem uma eterna briga com o Comitê Olímpico em virtude da questão de que a partir do momento que os Jogos Olímpicos começaram a dar uma ênfase maior ao futebol, né, coisa que antigamente não era assim, porque antigamente o futebol era uma modalidade não muito prestigiada, só jogavam os jogadores amadores, e de um tempo para cá o Comitê Olímpico começou a fazer uma mini Copa do Mundo nas Olimpíadas. E isso despertou aí um ciúme da FIFA, eles começaram a entrar em rota de colisão e acabou sobrando para o futsal, que nunca tem, a partir o futsal ele tem todos os pré-requisitos para ele se tornar olímpico, né? E ele não é olímpico por conta aí dessa má vontade do Comitê Olímpico. Você vê que existem outros esportes olímpicos aí que a gente nem conhece, ninguém sabe, não tem 1/3 dos praticantes no mundo todo. Essa não é uma questão técnica, a questão é essencialmente política e econômica, né? Exatamente. Então o futsal se acostumou, ele faz campeonatos mundiais de 4 em 4 anos,
de seleções, tem campeonato europeu todo ano, campeonato asiático todo ano, tem campeonato sul-americano todo ano de clubes, tem mundial de clubes. Então eu acho que o futsal começou a se acostumar a ter a sua vida própria, independente das Olimpíadas. Então a Olimpíada é um grande evento, mas eu não vejo mais assim no salonista aquela esperança, aquela coisa anterior que tinha de, poxa, temos que nos tornar olímpicos. Eu já não vejo mais essa situação. Mas eu queria que a gente está chegando praticamente aqui ao fim do nosso bate-papo e eu queria que você respondesse assim rapidinho duas perguntas, tá certo? A primeira, né? A gente sabe que algumas modalidades, como o próprio vôlei, do qual a gente falou ainda há pouco, tiveram que mudar mudaram as regras para se adaptarem melhor à televisão, se tornarem mais, digamos assim, midiáticos, né? Você acha que o futsal tem que mudar alguma coisa para se tornar mais midiático e, portanto, mais vendável? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é se você acha que, ainda nesse sentido do show, né, de uma modalidade que é mais show, você acha que o futsal corre o risco de perder espaço, por exemplo, para o showball? Não vejo muito. Eu vejo o futsal hoje sofrendo uma grande concorrência do futsal, né? O futsal aqui, ultimamente, ele cresceu bastante e por conta de uma organização, um fenômeno parecido, né, guardado as devidas proporções, com o que aconteceu no vôlei, né? Sempre houve pelada de society, né? Sempre existiu isso. Eu, há 40 anos atrás, jogava em campinho de terra, campinho de grama, ternalinho no gol. O futebol que se joga no fim de semana não é o de campo. Ou é o futsal, futebol de salão, como se chamava, né? Ou é o que agora se chama o society, que virou futsal. Virou futsal. Só que as organizações, a Federação, por exemplo, do Rio, a Confederação, se organizaram e estão tratando o futsal como um negócio. Então o futsal está crescendo muito e tem muita gente, inclusive, que começa a colocar como pretexto para o insucesso do futsal o advento do futsal. Eu, por exemplo, eu já acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Todos os esportes têm sua fatia aí no mercado, mas você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, né? Pois é, mas aí você acha que o futsal tem que se reinventar, tem que mudar alguma coisinha para se tornar mais midiático, mais vendável? Não, eu continuo achando que a questão é política administrativa mesmo, porque em termos de mudança de regra, em termos de tudo isso, o futsal até sempre foi muito inovador, né? Sempre o futsal mudou. Você vê aí através dos tempos aí a questão por exemplo, a introdução do goleiro linha no futsal, a questão da mudança no tempo, o futsal é um pedido de tempo só. Enfim, a questão das faltas coletivas, você não pode ter, que poderiam muitas coisas, inclusive, serem aproveitadas no futebol profissional de campo e que não são, que tornariam o futebol mais profissional, o futebol o profissional mais atrativo. Eu não vejo que, em relação à mudança, seja preciso fazer mais nada, não. É claro que uma modificação, uma adaptação, mudou muita coisa, a qualidade das bolas, as quadras, o tamanho das quadras. Agora, o que é preciso ser feito no futsal, especificamente no Rio de Janeiro, no Brasil de um modo geral, é uma conscientização por parte dos dirigentes que o futsal tem que ser tratado como um negócio do esporte. Não é isso? Não como um esporte de formação só para o campo. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio é Esporte é o presidente da Superliga Futsal Rio e gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco da Gama, Marco Bruno. A gente está chegando ao final do nosso programa, Marco, e queria agora partir para o nosso... Apito Final. E no nosso apito final de hoje, com o Marco Bruno, presidente da Superliga de Futsal Rio, eu começo, Marco, perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Eu acho que a jogada de mestre foi aquele grande time que o Vasco montou, de adulto, de 2000, que foi o maior time, na minha opinião, o maior elenco de futsal. E foi um time que ganhou tudo. Marco, e uma bola fora?
essa questão aí da falta de dedicação dos dirigentes. Marco, uma zebra. Essa questão aí da Olimpíada, né? O futsal esteve às portas da Olimpíada no Pan-Americano, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, e a gente nunca consegue chegar numa Olimpíada, nunca consegue atingir essa repercussão que a gente deveria ter. Então, eu acho que isso aí considera a grande zebra histórica aí do esporte aí mundial. Muito bem, Marco. Para a gente fechar, uma aposta. Então, a aposta é isso tudo que a gente está falando aqui desde o início, né? A aposta numa conscientização integral, né, maior. A gente investe muito no trabalho de formação de novos dirigentes, de consciência. A gente procura, eventualmente, aí, realizar cursos de capacitação também de dirigentes, de supervisores, de coordenadores, para que a partir dessa conscientização surja aí uma nova geração, novas gerações com perfis de empreendedorismo no futsal, para que a gente possa sair dessa situação que a gente se encontra e colocar a nossa modalidade lá no patamar realmente que a gente deseja, imagina e ambiciona, né? Ok, Marco, quero agradecer a sua participação. Nosso convidado dessa semana aqui, o presidente da Superliga Futsal Rio e gerente do Departamento de Futebol de Quadra e Salão do Vasco da Gama, Marco Bruno, participando conosco no Negócio é Esporte. Marco, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Uma boa noite e até uma próxima. Marco, um grande abraço, sucesso, um ótimo ano também para você. Então, o prazer foi todo meu de estar com vocês, muito legal mesmo, o programa de vocês aí está sendo bastante ouvido, está todo mundo comentando bastante, e para mim foi uma grande honra e estamos aí à disposição para sempre que vocês precisarem. Boa sorte. Muito bem, depois desse bate-papo sobre o futsal com o Marco Bruno, né? Vamos agora tocar a bolinha para nossa Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Como o programa falou sobre o futsal e o hábito de revelar jogadores para o primo rico dos gramados, o Caixinha de hoje traz um craque que começou a carreira no salão, Baixinho Romário. No comercial da Raider, a estrela da seleção tetracampeã diz que já deu férias para os pés de russos, americanos, holandeses, italianos, referindo-se à eliminação dos rivais na Copa de 94. Vamos ouvir. Primeiro eu dei férias para os pés dos russos, depois para os pés dos camarões, e aí para os pés dos suecos. No pleno feriado dos Estados Unidos, dei férias para os pés dos americanos. Depois foram esses, os holandeses. Daí, férias extras para os pés da Suécia. E para terminar, férias para os pés dos italianos. Pô, agora eu mereço dar férias para meus pés. Raider, o pé quente da torcida brasileira. Bem, você pode ver e ouvir esse comercial de 1994 e também outras peças publicitárias garimpadas aqui no nosso programa, acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. Um abraço e uma ótima semana a todos. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. E você também pode ouvir a reprise desse programa no domingo, às 9 da noite. Uma ótima semana para você e até a próxima. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.